Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Ciro em Foco. A Ciro em Foco, como vocês sabem, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, que vai ao ar todos os sábados pela manhã aqui na Rádio Cultura. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza estamos à frente do programa, recebendo diversos convidados, né, Fernando? Isso aí, Fábio. Bom dia, né? Bom dia a vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura e você também que vai estar nos acompanhando logo na sequência, também pelo YouTube e também pelo Spotify, né? Então, todos os canais, né? Estamos em todos os canais aí. Se você não consegue, porventura, precisa sair um pouquinho mais cedo, não conseguir acompanhar o programa na íntegra, você procura lá na quarta-feira no Spotify, no YouTube. Você pode colocar, ouvir com calma, ouvir no carro, né? Fazendo as suas atividades, né, Fábio? E ouvindo a Ciro em Foco, né? E ouça, porque tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo que fala de Rolândia, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento da cidade, associativismo, pautas importantes assim para que a cidade se desenvolva. Exato. E a gente sempre traz conteúdo relevante para você que é empresário, empreendedor e também para toda a comunidade de Rolândia. E hoje o nosso tema não é diferente, né? Nós vamos falar sobre um tema... sobre uma instituição, melhor dizendo, né, que faz parte da história de Rolândia, que é o Hospital São Rafael, né? Eu diria até que não faz parte só da história de Rolândia, mas faz parte da história de muitas pessoas moradoras de Rolândia e região, né, de várias cidades também, que em algum momento, né, tiveram uma passagem pelo Hospital São Rafael, né, Fábio? É isso aí, Fernando. É um hospital que ele, com toda a mudança que a cidade sofreu ao longo dos anos, né, foram diminuindo o número de hospital e a população aumentando e diminuindo o número de hospital, e o Hospital São Rafael ficou sobrevivente ali para cuidar não só de Rolândia, mas de várias cidades aqui do entorno. Claro, né, e se tornando até referência, né, quando a gente fala de hospital, em Rolândia e região, né, a gente que roda bastante a região aí, por mais que às vezes quem está no nosso município não valoriza tanto, mas saiam para os municípios aí que acabam, né, utilizando do nosso hospital aqui, vocês vão ver o quantas pessoas são gratas, né, por ter aqui em Rolândia um atendimento, né, do Hospital São Rafael. Bom, e para falar sobre esse tema, né, hoje a gente trouxe aqui, né, um convidado especial que domina mais que ninguém essa área, né, Fábio? Fernando, eu sou suspeito para falar porque é uma pessoa que eu admiro muito e ele é muito envolvido com esse tipo de instituição há muito tempo. Então ele está muito por dentro de todos os bastidores, de como funciona as situações porque o Hospital São Rafael é um hospital público, né? Então tem que buscar muito recurso, então tem que conversar com muitas pessoas. E também, né, cara, a forma com que tem que ser gerido, né? Então é uma pessoa bem especialista na área aí que nós estamos bem servidos. Tá ok, então vamos apresentar o nosso convidado, né? Ele é administrador de empresas com sólida trajetória na gestão hospitalar, financeira e estratégica. Possui especialização pela FGV nas áreas de gestão financeira, controladoria, auditoria e governança corporativa, além de MBA em gestão de planos de saúde e especialização em administração hospitalar. Se faltar alguma coisa, depois ele complementa, né, Fábio? Com certeza. Com mais de 20 anos de experiência, atuou na liderança de grandes instituições hospitalares e operadoras de saúde, conduzindo processos de reestruturação, planejamento estratégico, governança e crescimento operacional. Atualmente é o diretor-geral do Hospital São Rafael de Rolândia, liderando importantes projetos de fortalecimento e desenvolvimento da instituição. De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando do Paulo Bolsóis de Oliveira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Obrigado pelo espaço, para a gente poder falar. Sempre é um prazer estar aqui, né? Falando um pouquinho do hospital. A gente faz muitas coisas operacionais e, de repente, para esclarecer algumas coisas, acredito que a gente, ao longo do programa, vai poder esclarecer a população de N temas aí que são importantes pro hospital, né? Até você estava citando aí no começo, né? Dia 28 agora de maio, fizeram 5 anos a nossa gestão, então a gente estava de aniversário há uns dias atrás aí, né? Em 5 anos tiveram bastante mudança e agora dia 28 de novembro, daqui a um tempo, né? O Hospital São Rafael vai fazer 69 anos. Pô, que legal. Né? Então a gente está chegando ali quase nos 70, então eu sempre falo para as pessoas que a história de Rolândia meio que se confunde
com a história do hospital, já até por esse tempo da cidade e tempo do hospital, né? E as coisas são tão parecidas, porque o hospital também já foi Fundação Arthur Thomas, trocou de nome, né? Rolândia também trocou de nome, então, né? Todo mundo passou por esse percalço aí, né? Então, a gente tá trabalhando firme aí para a gente poder acompanhar o crescimento também, né? A gente vê que ao longo dos últimos anos, Rolândia vem numa crescente não só de população, de N serviço, a gente também está atento aí para poder acompanhar tudo Perfeito. isso. Muito bem. E aí em novembro também nós temos aniversário da associação, né? Não podemos deixar de falar também do aniversário da associação. Fazendo 64, estamos ali, né? Nascemos próximos ali, né? Um irmão mais novo do hospital, né? Podemos assim dizer, né? Ô Paulo, e fala um pouquinho pra gente, né? Pra quem não conhece o Paulo, a gente faz uma apresentação de um currículo, né? Que é mais a parte profissional, de carreira, trajetória. Mas quem é o Paulo na visão do Paulo? Eu sou um pai de família, eu sou casado, né? Com uma enfermeira, né? Já que eu tô na área da saúde, eu já deixei tudo em casa, né? O nome dela é Alessandra. Eu tenho um filho de 12 anos. A minha família é originalmente de Londrina, tá? Minha mãe de um distrito ali, aí meu pai que veio desgarrado daqui, veio do Rio Grande do Sul, mas eu nasci aqui. Sou pé vermelho, tenho uma admiração por esse lugar e só tentando retribuir as coisas que, né, principalmente na área da saúde, que as oportunidades que aconteceram comigo, tentando retribuir. Então, se eu fosse me olhar no espelho, eu sou um cara muito realizado profissionalmente. Eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, a gente tá aguardando aí nos próximos dias uma publicação, mas que já está selada a partir de maio agora de forma efetiva do Hospital 100% SUS. Então, só para vocês verem a magnitude disso, é uma questão do terceiro hospital do Paraná, então, até para o rolandense e as pessoas que vão nos escutar, né, já que a gente não atende só Rolândia, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, de entender a magnitude disso, né? A gente topou esse desafio. Então, quando eu vim para cá, eu sempre trabalhei em hospital filantrópico, hospital privado e algumas coisas assim. Mas eu fiz a opção de estar aqui, né? Eu fiz a opção junto com os associados. Hoje a gente somos 12 associados em levar um atendimento ao público que realmente precisa. E a gente sabe que é o público, que é o SUS. Então, se eu olhar, né, eu acho que são poucas as pessoas que gostam do que fazem. Vou ficar rico com isso? Provavelmente não, né? Mas, né, a gente não sabe o que acontece. A única certeza que a gente tem depois da morte é que eu preciso estar satisfeito. Então, isso também, né? Eu não tomo nenhum remédio, eu não preciso fazer controle de nada, né? Agora que eu tô com uma coisinha, mas é alteração da idade, mas assim, eu não tenho nada psicológico. Sim. Né? Meu psicológico é muito forte, eu tenho muito essa visão do trabalho, então eu tenho esse pagamento da satisfação. E tem um pagamento muito silencioso quando você trabalha na questão do SUS, né? De você ajudar realmente as pessoas. Então, de vez em quando estou no restaurante, alguém vem, me abraça, fala, olha, fui muito bem acolhido. Então, isso também faz parte do nosso pagamento. Reconhecimento, né? Né? A gente vai ficar divulgando isso? Não, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas também existe essa satisfação de saber que você está ajudando de alguma forma, as pessoas. E realmente as pessoas que precisam. Que eu já trabalhei também em um hospital que tinha essa parte comercial e é extremamente diferente. Você precisa dar um resultado diferente, Sim. Você precisa chegar. E aqui, como nós somos uma associação, chega no final do ano, né, a gente faz os reinvestimentos, então ninguém leva o recurso para casa, né? Então isso é importante para que a instituição venha crescendo. E aí, assim, tá bom, Paulo, tá ótimo. Não tá ainda. Do meu nível, eu gostaria de fazer muito mais, quero fazer muito mais. A gente sabe que é passo a passo, e a gente sabe que em 5 anos a gente fez muita coisa. Até isso que eu ia comentar, Paulo. Faz 5 anos, né, você comentou que está ali como diretor, né? Qual, na sua visão, assim, qual seria o maior desafio que você encontrou dentro desses 5 anos? Assim, sei que tiveram, né, possivelmente vários, né, momentos, mas se você pudesse destacar um assim que para você marcou, que foi o mais especial para você, ou de não diria nem desafio, mas de um momento assim de superação que de fato, né, trouxe uma realização ali dentro desses 5 anos de trabalho.
Olha, eu acredito que... Vou falar da minha formação, né? Muitas vezes as pessoas ficam, o que o administrador faz, né? Porque é um contexto um pouco mais amplo, né? Mas se você for falar... Bom, tô olhando a idade nossa que é meio parecida. Então, nós Tá na estamos mesma faixa. Nós estamos no tempo do Aurélio. Lá, né? né? Bem por aí, Hoje né? tem chat GPT, tem várias coisas, né? Então, se eu vou olhar lá no Aurélio, administração e organização. Né? Então, quando eu cheguei, né, tava lá escrito, mas não tinha missão, visão, valores, não tinha um planejamento estratégico, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar, né, o que a gente vai atribuir. Então, nós implementamos esse trabalho, né, e isso está sendo seguido. Fez 100% daquilo que estava lá? Não, mas a gente deu um direcionamento, hoje as pessoas sabem o que a gente precisa fazer, como a gente precisa organizar, o que a gente deve fazer. Então, essa parte organizacional, e aí você vê o reflexo isso em números, né? A gente pega aqui, até trouxe uma colinha, você vai chegar aqui, né? Em 2021, a gente fazia ali, né? Vamos colocar assim, a gente fez 30 mil atendimentos ambulatoriais no ano, né? Claro, Paulo, mas estava numa pandemia. Mas você fazia ali, uma média do hospital era em torno de 38, 39. Hoje você pega, eu tô com os números até abril, a gente já fez 28 mil. Caramba. Né? Então, assim, a gente tinha uma média de atendimento de 2.553. Hoje a gente tem uma média de 7 mil. Eu tô falando só de atendimentos ambulatoriais. Isso já, tá, assim, pelos números, podemos chegar no final do ano, dobrou com folga, né? Sim, na indicação, na né? verdade tem 177%, mas vai dar 200%, até porque em março a gente superou os 8 mil atendimentos. Foi a primeira vez na história do hospital. 8 mil atendimentos. Paulo, né, a gente teve até um colapso aí com a nossa central telefônica, né? Vocês são mais da área da tecnologia, principalmente o Fábio aí. A gente teve problema no nosso WhatsApp, travava nosso telefone inteiro, porque tanta chamada, tanta mensagem, só que ele travava a nossa central, porque a nossa central está na nuvem, né? E agora a gente já organizou a URA, as coisas acabaram voltando ao normal nos últimos 20, 30 dias. Né? É assim, é o preço que muitas vezes você paga, né? Mas eu prefiro pagar o preço, atender o paciente, e aí alguns ajustes. Né? Eu sei que algumas pessoas sofreram com essa falta de comunicação, mas é uma coisa que foi um aprendizado ao longo do tempo, mas estava no nosso radar, aproveitar as oportunidades, né? A gente tem contratos aqui, eu estava até comentando um pouquinho antes de a gente começar aqui, né? A gente fez um contrato com o Ministério da Saúde que a gente foi o primeiro do Brasil. Algumas semanas atrás a gente recebeu o vice-ministro, né? O diretor executivo do Ministério da Saúde, que veio aqui, né, para conhecer o primeiro hospital que fez adesão ao programa Agora Tem Especialista. Então, a gente tem sempre atento para aproveitar essas oportunidades e realmente dar as respostas que a gente precisa. Né? O Paulo, isso vem bem de encontro com o que a gente busca e o que a gente sempre frisa aqui no programa, né, Fábio? De valorizar o que nós temos na nossa cidade. Às vezes a gente se espelha tanto fora. E olha, aqui agora a gente tem, né, o primeiro hospital do Brasil, né, a se credenciar para atender o programa Agora Tem Especialista. Programa Agora Tem Especialista. O primeiro do Brasil. Você que está nos acompanhando, é o primeiro do Brasil. Né? Então aqui a gente está à vanguarda, né, de muitas outras instituições, muitos outros hospitais de diversos portes, né? Então aí entra aquilo que a gente sempre fala, né, Fábio? Vamos valorizar o que nós temos em casa, né? A gente fala de valorização do empresário, de valorização das instituições. E aqui, mais uma instituição, né? Valorização do nosso hospital, né? Claro. O Paulo sabe, né, que às vezes a gente troca algumas conversas, né, Paulo, sobre a questão do pertencimento, né? Então, ao invés da gente ter pessoas que exaltem as coisas boas, a gente tem pessoas que, por momentos, né, que acontece um percalço ou outro em qualquer tipo de negócio, né? A pessoa vai lá e às vezes expande uma notícia que não é verdade ou não foi daquele jeito tal, e daí vem os haters, né? O pessoal em volta começa, né? Então, poxa, tem também coisa boa para todo mundo falar. Sim, e todo mundo divulgar, né? Olha, né, essa é uma coisa excelente, né? E isso já tá assinado, né, Paulo? Você falou? Não, na verdade a gente assinou e eu não vou me lembrar da semana de maio,
Mas na segunda semana de maio a gente já fez um mutirão no final de semana e fizemos prótese de joelho. Que legal. Né? E os ligamentos do joelho, fizemos dezenas de cirurgias aí, tá? Olha que legal. E é uma cirurgia que, vamos colocar assim, só para vocês terem noção, se for fazendo particular é de 30, 50 mil reais, tá? Então a gente aumentou o nível do hospital. Hoje a gente tem dentro do hospital, fora tudo isso, a gente tem um procedimento, né? A gente ganhou esse título da Secretaria Estadual de Saúde como Centro de Saúde da Mulher, referência no Paraná. Porque nós somos um dos únicos hospitais, tem alguns serviços bem pontuais, fazendo cirurgias pontuais, mas nós somos os únicos que temos fluxo semanal da cirurgia de endometriose, que é uma cirurgia específica para a mulher, né? E só quem teve sabe que isso, e também é uma cirurgia que se você for fazer no particular esse valor aí de 30, 50 mil reais, né? Então a gente preparou tudo isso, então assim, até o nível de complexidade que a gente fala das ações, o hospital já faz, né? Então, né, é um passo de cada vez, a gente tentar organizar, mas também aproveitar as oportunidades que vão se demonstrando para nós aí. Ô Paulo, e um projeto como esse, né, do Agora Tem Especialista, acredito que deve ter várias instituições no Brasil aí que também tentaram pleitear e Rolândia saiu na frente, né? Isso também depende de como o hospital está sendo gerido, como as coisas estão acontecendo para poder se habilitar nisso. Também. E assim, o governo federal, só para fazer um belo resumo aí da coisa, o governo federal não vai colocar recurso, dinheiro, tá? Entre aspas. O que nós vamos fazer? O hospital tem uma dívida tributária que o governo federal deu um desconto para quem fizesse acesso a essa dívida tributária, né? Ele fez um acesso a isso e aí você troca em serviço. Entendi. Tá? Então a gente organizou isso e aí assim, né? A gente chegou em 2021 aí com um passivo do hospital de 39 milhões. E a maior parte disso era dívida tributária. Então, se apresentou esse programa, aí a questão da gestão mesmo, né? Quando saiu a portaria, aí você estuda aqui, estuda de lá, e aí a gente criou uma oportunidade, então deu um passo para a gente adiantar nosso projeto, como eu te falei do planejamento, adiantar em 3 anos. Caramba! A gente ia chegar nessa fase que nós estamos agora, no final de 2028. Então esse programa nos deu vida para que a gente possa buscar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que é a grande alavanca aí, que daqui a pouco todo mundo vai poder ajudar, ou a maior parte da população que tem a questão do imposto de renda, né? Porque a gente precisa ter todas as certidões para a gente trabalhar com projetos de renúncia fiscal. E aí você abrange os empresários, né? É uma campanha que a gente vai começar a fazer. Então a gente estava programado a começar isso no final de 2028, a gente trouxe agora para começo de 2026. Então isso nos adiantou o nosso projeto 36 meses. Então o cara lá de cima também tá olhando por nós, né? A gente fazemos a nossa parte, corremos atrás, sempre pedimos para Deus para abrir as oportunidades. Eu sempre falo pro pessoal que esse programa, se você fosse lá, paga lá, programa Agora Tem Especialistas, poderia colocar programa Hospital São Rafael, tá no nosso nome. Né? Deus sabe das coisas, a gente vinha pedindo, olha, né, eu vou até aqui, agora preciso apresentar uma solução. A gente tinha uma dívida próxima de 30 milhões de reais, né, dessa parte tributária. Então a gente agora organizou em serviço e devolvendo para a população, né? Quem tem 30 mil reais para fazer uma cirurgia de uma prótese de joelho, né? Então assim, Paulo, uma prótese de joelho, mas só quem, né, são pessoas com problema isso, né? de locomoção, de N coisas pra gente poder fazer. Famílias impactadas, né? Com uma pessoa com problema de locomoção dentro de casa. Então, né? Afeta a vida financeira da pessoa, afeta a vida pessoal e por aí vai, né? Ô Paulo, e você falando, né? A gente, quando falando com o administrador, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu tenho meu negócio, né? Eu não tenho meu planejamento, né? O que isso impacta no meu negócio? O Paulo está dando uma aula aqui, né, mais uma vez, de gestão. Por quê? Se eu tenho um planejamento, eu sei onde eu quero chegar, eu consigo muitas vezes, com uma oportunidade, antecipar algumas coisas e antecipar... Você está falando aqui de 3 anos,
3 anos, 36 né? meses. 36 meses, 3 anos, antecipou um planejamento em 3 anos. Quanto isso impacta, né, na vida das pessoas, no desenvolvimento dessa instituição. Então, se você é empresário, está nos acompanhando e não tem um planejamento estratégico dentro da tua empresa ainda, pode ter certeza, você está perdendo tempo, está perdendo oportunidade, poderia estar alavancando o seu negócio muito mais rápido, né? E aqui, né, a gente falando com o administrador, ele vai apresentando isso, né? E vai ficando muito claro pra gente, né? Eu acho que você vai ter várias lições aqui de empreendedorismo. Tá? Claro, a gente vai pegando isso, né? Ô Paulo, e quantas pessoas hoje, né, compõem o quadro de colaboradores do hospital? Então, quando eu cheguei ao hospital, a gente tinha um quadro de 136 pessoas. 136. Fora os terceirizados, hoje estou falando de quadro efetivo, tá? Sim. Hoje a gente tem 210 pessoas trabalhando no hospital, então acompanha o ritmo do crescimento, tá? Claro. Uma coisa importante é que, assim, acho que a gente pode falar de coisas mais factíveis também, de casos reais que acabam acontecendo, até porque eu não vou citar nome de ninguém, né? E é uma coisa muito interessante do que a gente tem aqui, uma das coisas também que acaba fascinando essas coisas, eu sempre falo, os hospitais que eu administro, eu sempre tento colocar assim, não quero paciente no corredor, parado em maca, né? As pessoas podem falar o que for do Hospital São Rafael, a gente não tem o paciente parado, pode ser que ele está parado normalmente 10, 15 minutos para fazer um exame, mas você não tem pacientes internados nos corredores. Sim. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu pisei no hospital, o hospital tinha 30 leitos SUS, tá? E o restante dos leitos ele tinha em torno de 50 leitos, ele tinha 32 leitos SUS e os outros 18 era destinado particular. Hoje nós temos 78 leitos, todos eles destinados para o SUS. 100%. Né? Então a gente não também, por isso que o planejamento, já voltando na minha área, você precisa planejar tudo isso. Então eu preciso crescer, de que forma eu preciso crescer? Né? Que forma que as oportunidades vão me dando e ir perseguindo. Então hoje eu posso falar para vocês que o paciente não fica no corredor, de repente tem uma poltrona de transição, algumas coisas assim. E assim, eu recebo vários pacientes que eles são transferidos por causa da complexidade, ou alguma especialidade que a gente não tem no hospital, depois a família vem, Paulo, não dá para voltar, porque a gente tá no corredor ou tá no pronto-socorro. E eu não tô falando dessas instituições mal das outras instituições, certo? É a realidade. É a realidade, né, do fluxo. Mas a gente consegue dar vazão. Né? E aí a gente voltando para aquela história de antecipar 36 meses, né? Agora qual é a nossa grande discussão? A ampliação do hospital, né? Então nós discutimos isso com o prefeito está também nessa questão do projeto. Então, se fosse eu estar preocupado com os 30 milhões de dívida tributária, eu ia falar assim, não, espera aqui, gente, espera aí, como é que eu vou assumir uma estrutura maior, né? Com passivo desse tamanho. Com passivo desse tamanho, eu preciso organizar todas essas coisas. Como isso vai se organizar ao longo do tempo agora, eu não vou começar o projeto de organizar isso daqui 3 anos, né? Ao longo do tempo ele vai se ajustar, a gente já consegue abrir espaço. Então, assim, a gente tem discutido isso com a Érica, tem discutido isso com o prefeito tem levantado essa bandeira, a gente está no governo do estado buscando alternativas, né? E possivelmente daqui a um tempo a gente vai apresentar uma oportunidade e um projeto definitivo para fazer, né? A prefeitura já fez o papel dela, fez doação de 2 terrenos, né? Então a gente já está organizando todos esses projetos para a gente poder, né? Aí voltando para o empresário aqui, né? Se você não tem isso focado no que você realmente precisa fazer, você acaba não dando prioridade. Hoje a nossa prioridade é de ampliação. E aí voltando do desejo, hoje você não tem um paciente, né? Hoje a gente pode falar de boca cheia, que todos os nossos quartos são camas elétricas. Paulo, qual que é a diferença isso? Né? Isso tem muita diferença na área assistencial, né? Uma cama elétrica de hospital, o paciente faz a própria mobilidade dele, você não causa as feridas pela internação e N coisas assim, né? Você tem o colchão que a NASA desenvolveu. Poxa, mas tem um colchão... Aí a gente tá falando de um hospital 100% SUS, sim, né? E aí só para vocês terem noção, uma cama hospitalar elétrica é em torno de R$12 mil. Então, você tem toda essa tecnologia a seu favor. Você chega hoje no quarto do SUS, todos os quartos são climatizados. Né? A gente recebeu uma usina da Copel, uma usina de um empresário, de uma empresa aqui de Rolândia, né, que a gente tem placa solar, então boa parte dessa energia a gente conseguiu subsidiar. Os ar-condicionados são doados pela
pela comunidade, foram vários empresários aí. Então hoje você está num quarto do SUS com uma cama elétrica e todo o ambiente climatizado. E quando você traz para o funcionário uma cama elétrica também, né, para a mobilidade do paciente e tudo, né? Não, Fábio, é que assim... Melhor ambiente para todos. Hoje é fácil falar, mas quando a gente regride ao tempo, as camas não tinham grade. Essa era a realidade que a gente tinha. Pacientes no corredor, porque só tinha 30 leitos. Né? Então, olha só, a gente vai um pouco contra, né, enquanto você vê que os outros hospitais, não, vou atender o SUS do jeito que dá. Né? Aqui a gente tem, e tem isso a convicção, quero deixar isso bem claro para a comunidade, que o nosso objetivo é atendimento ao SUS. Tá? A nossa planta ali na Santos Dumont é para atender o SUS. A gente tem, e aí essa parte organizacional, voltando na administração, né, nós fazemos uma reunião mensal com a liderança do hospital e discutimos as ouvidorias e discutimos a pesquisa de satisfação dos clientes, né? Porque são clientes, né? Então, assim, para você ver, a gente... mas você está agindo aleatório. Negativo. Quem sabe que é de administração, a gente trabalha muito com número. Sim. Então, a gente tinha pesquisa de satisfação. Me lembro quando eu cheguei, a recepção do hospital era dividida entre particular e convênio. E na parte, né, do SUS tinha um banheiro. Era a maior parte da reclamação da população. Aí fomos lá, fizemos o segundo banheiro com acessibilidade. Aí ficou, mas o paciente de convênio particular atende de forma diferente, a recepção deles é melhor e tal. Então a gente acabou com isso, né? O quarto do SUS não tem climatização e a ala particular do hospital tem. Então essa é a satisfação de hoje a gente ter, e quando a gente coloca lá na missão que a gente vai tratar todo mundo com humanização de forma igualitária, esse é o... né, a gente está cumprindo a missão. Legal. Né? Então, assim, hoje não tem disparidade. Claro que muitas vezes você fica num quarto, né, que tá numa situação um pouco melhor do que o outro, tem menos pacientes e por aí vai, porque a gente tem uma ala aberta da cirúrgica, mas hoje todos têm a mesma cama, tem climatização e coisas que a gente pode considerar. Então a gente trabalha com os objetivos, mas também escuta o que o nosso cliente quer dizer. Porque assim, agora sempre, né, e faz parte de qualquer questão, as reclamações vão sendo alteradas, né? Antes eu reclamava por falta de um banheiro, depois eu reclamava porque a recepção era muito parece curta. outra, né? Então, agora a gente está escutando bastante, provavelmente dia 1º de julho, né? Sempre tinha uma reclamação, vai ter um médico só clínico. A gente ajustou essa questão com a prefeitura de num período ter um segundo clínico para... A gente está falando de aumento de produção, né? Para a gente poder dar vazão, né? E dar uma qualidade maior, né? Só lembrando, e isso é importante deixar para a população, porque a pandemia, a gente já vinha num processo que as pessoas gostam de procurar o hospital ou PA, mas e a gente esquece muito do atendimento básico, que são as nossas UBS, né? E a pandemia potencializou demais isso, e o WhatsApp também, né? A gente ficou muito imediatista. Então, eu tô com uma lombalgia, eu tô com uma dor na lombar, sei lá, 6 meses. Aí eu acordo um dia, 3 horas da manhã, e acho que eu tenho que procurar o hospital. Eu não vou te resolver o seu problema, mas que eu vou te dar um analgésico mais potente que você tem na sua casa. Sem começar um tratamento lá na UBS. Mas a gente está para servir e atender. Só lembrando que a gente precisa também desmistificar a cultura de Rolândia, né? Eu me recordo muito bem, né? Em julho de 2021, que foi o ano que eu retornei na administração aqui, a prefeitura abriu o pronto atendimento. Então, olha que insano hoje, né? Você falar que a Rolândia, tanto que está abrindo um segundo serviço 24 horas, ficar sem o PA. Aquele atendimento antes era feito só pelo hospital. Então, e o volume de atendimento é gigantesco. Chegava 10 horas da noite, de segunda a sexta, e final de semana era pior, né? Porque às 19 fechava. E tudo no hospital, né? Tudo no hospital. Atendimentos básicos, então isso não existe. Então, assim, né? O prefeito encampou isso junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Érica, com a finada Paloma e por aí foi, e construiu isso. E deixou o legado. Isso, né? É insano você pensar que você vai fechar um serviço dessa monta, né? De milhares de atendimento mensal aí. Ô Paulo, né? Mais uma vez a gente falando, né, sobre gestão, administração. Às vezes você fala, mas vou no hospital, né?
E às vezes esses pequenos detalhes não são valorizados, como uma cama que às vezes, a hora que a pessoa está lá no leito, isso faz a diferença para ela, né? Um quarto climatizado para ficar mais agradável, né? Se a pessoa está no hospital, porque em alguma coisa não está certa, né? Sim. Então tornar aquele momento mais agradável possível, né? E isso tudo a gente está falando de gestão, né? E isso que você está comentando, trazendo essas informações, é a parte que ninguém vê. Né? Que a pessoa tá ali, ele vai ver o quê? Ele vai ter o contato com o médico, com a enfermagem, né? Agora, essa outra parte, né? Se a gente não abre espaço para que seja divulgado, né? Esse trabalho que é feito, né, Fábio? Muitas vezes isso não ganha, né? Uma publicidade necessária, né? Fernando, é difícil você falar em publicidade para o hospital, né, cara? Porque todo mundo chega lá na emergência, né? De querer ser atendido, mesmo que o problema dela seja menor. Exato. Né? Então, quando você tenta falar alguma coisa que é benéfico, né? Que tá acontecendo bem, as pessoas às vezes acham que é uma cortina de fumaça. Mas o dia a dia, uma rotina, né? De uma empresa como um hospital, pô, é uma loucura, né? Você trata, ao mesmo tempo que você tá tratando com o nascimento de uma pessoa, com a morte de outra, né? Então é uma coisa bem complexa, né? Sim. De você balancear, né? Balancear. E outro ponto, né? São por volta ali, né? Aqueles que vai chegar ali, já até agora, já tá quase em 30 mil atendimentos. 30 mil. E desses 30 mil, eu tenho certeza que todo mundo que passou lá achou que o dele era mais urgente do que os demais, né? Então isso são coisas que acontecem, né? Uhum. Então assim, gente, o nosso papo aqui tá muito bom, né? Está bem esclarecedor. A gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta, né? Seguindo esse bate-papo com o Paulo aqui, que tá, né, muito boa conversa, né, Fábio? Bem esclarecedor aí pra todo mundo. Bem esclarecedor. Já voltamos. Só um segundinho e já estamos de volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui no programa Cira em Foco. Cira em Foco, como vocês sabem, o programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura. E na quarta-feira, você que está começando a acompanhar aqui o episódio com o Paulo Bolsóis, o diretor do Hospital São Rafael, que tem uma conversa muito boa. Se você perdeu ou começou a assistir da metade pra frente ali, não se preocupe. Quarta-feira tá disponível no YouTube, no Spotify e nas redes sociais da Associação Empresarial. Isso aí, Fábio. E fazendo, né, uma breve recapitulação aqui, o Paulo tá dando uma aula, né, falando sobre o hospital, né, é claro, mas tá dando uma aula de empreendedorismo, de gestão, né? Então você que é gestor, que é empresário, né, pegue aí, né, o que ele tá deixando nas entrelinhas, né? Planejamento. Não tô vendo nada em entrelinhas, né? não, tá falando tudo bem claro, né? Ali, Mas, né, a questão importante de planejamento, né? De ter um foco, de ter uma missão bem estruturada, né? De aproveitar as oportunidades que o mercado te traz. Então, tudo isso está muito relacionado ao dia a dia do empreendedor, do empresário, né? E, é claro, tá à frente fazendo a administração de um hospital, de certa forma, é empreender, né, na veia, né, Paulo? Porque tem muita oportunidade, muita coisa que vai acontecendo, né? Então, nós decidimos fazer o planejamento estratégico para 5 anos, né? Até porque essa decisão, vamos supor, se você estivesse numa empresa de petróleo, você tem que fazer para 50, 100 anos, né? Mas a gente não quis fazer muito alongado, porque a gente quis desempenhar muito resultado. E também fazer 3 anos é muito curto para você executar. Então, a nossa visão de futuro, o que era a nossa visão? Chegar ali em 2028, que a gente desenvolveu o planejamento, né, como referência na região, como um hospital regional de referência. Então isso também se antecipou, nós já estamos há 24 meses de entregar essa visão, mas a gente já consegue concluir. Vamos lá, dando alguns exemplos práticos. Quando a gente chegou em 2021, nós tínhamos, né, o nosso aparato cirúrgico em 136 cirurgias, uma média mês. Né? Então, em 2026, a gente está ali, ultrapassamos 570 de média, mas agora em maio, né, a gente já superou as 600 cirurgias mês. Os primeiros 3 meses fazia o do ano inteiro de 21. Então, assim... Paulo, mas o que é a busca? Aí é o grande legado que a gente quer deixar aqui também do trabalho. E, né, o administrador, além disso tudo, tem que ter sempre uma palavra com ele de perenidade. E as adversidades em qualquer negócio, qualquer país, em qualquer localização, a hora que você fala perene, imagina eu assumir uma instituição de mais de 60 anos e quebrar ela, né? Mas eu tenho que ter essa responsabilidade de não quebrar no momento que eu estou sentado, mas a transição também. E assim, eu tive uma escola muito boa, eu trabalhei no hospital evangélico por muito tempo, então eu consegui ver algumas coisas na prática,
Esse é um grande hospital aqui da nossa região. E aí você vê que você também precisa, porque olha só, quando a gente pega na comparação, apesar de eu fazer administração, mas quando você vai para a administração hospitalar é uma coisa muito específica, principalmente o entendimento do SUS. E aí quando a gente vai para o mercado, né, você vai para um farmacêutico, quantas farmácias você tem em Rolândia, né? Aí você vai pro professor, o professor vai dar aula, né? E em qualquer profissão, a minha não, né? Você tem um hospital na cidade de Rolândia. Se eu sair na cidade do lado aqui, tem muita cidade que não tem. Que não tem, exatamente. Então, assim, é uma coisa muito específica. Então, eu preciso também preparar isso. Então, quando a gente fala de legado, perenidade, quando eu cheguei no hospital, o hospital era assim, mais de 90% das internações eram clínicas e o restante era cirúrgica. Hoje nós temos uma pirâmide da seguinte forma, nós estamos ali batendo quase 60% de internações cirúrgicas e 40 e alguma coisa de internações clínicas. O que é isso? Foi um desenho que a gente fez lá atrás, esse é o legado, né? Porque um hospital só clínico, né, o dia que você precisar operar, ele vai ter dificuldade. Só cirurgia também não, principalmente no hospital do SUS, porque você precisa acolher os pacientes clínicos. Então hoje você tem um equilíbrio. Então esse é um legado que a gente quer deixar no trabalho, né? Aproveitamos todas as oportunidades, o governo do estado, ele se destaca porque ele fez um programa que chama Programa Opera Paraná por per capita, ele é o primeiro no Brasil. Tipo um mutirão assim ou é recorrente? Não, ele acabou fazendo subsídios e potencializou os hospitais que gostariam de fazer contratos para a cirurgia. Então, quando eu cheguei aqui, as cirurgias eletivas, que a gente chama, né? Que daí não é o paciente da urgência, ele tinha um contrato de 23 cirurgias. Hoje ele tem um contrato de 380. E a gente já está fazendo, já superamos as 450, porque agora assinamos um contrato paralelo a esse com o governo federal. O nosso objetivo é chegar a 600 cirurgias eletivas. E quais são, Paulo, as que são mais, né, realizadas, assim? Qual tipo de cirurgia? Olha, é uma outra coisa também que dá orgulho de ter organizado um corpo clínico muito competente aqui, tá? Então, assim, eu vou falar das cidades do nosso porte, tá? Do Paraná que eu conheço, e principalmente na nossa região. O rolandense hoje, a nossa região, é o cidadão que mais tem especialistas na porta do hospital. Então, vamos lá. Talvez eu esqueça de algum aqui, mas a gente tem a cirurgia geral, que é o básico da maioria dos hospitais aí, né? Ortopedia que faz, só que a ortopedia na maioria dos hospitais acaba fazendo muita urgência. Então, hoje, com a prótese de joelho, a gente faz do pé à cabeça. Tá? Então, a gente faz uma cirurgia de Joanete, né? Que a gente vai conhecer aí. Você faz uma complexidade de uma prótese de joelho, tá? Mas faz cirurgia de ombro, faz cirurgia que é bem conhecido quando você vê o pessoal o dedo em gatilho e coisas assim. Desde coisas simples até coisas complexas, mas vamos lá. Então a gente tem as cirurgias ginecológicas, que a gente é um da região até do Paraná que mais opera. O ano passado a gente operou quase 1.000 mulheres. Por causa do selo da mulher que você falou, como é que chama? É o Centro de Referência da Mulher. Então a gente potencializou isso, fazemos endometriose, conseguimos fazer quase 1.000 cirurgias. Então as cirurgias ginecológicas, é bem dizer, a gente faz todas, né? É claro que a pessoa, como a gente não tem a questão da UTI, se ela, né, tem um problema cardiológico, alguma coisa assim, a gente acaba não conseguindo fazer aqui. Mas a gente faz vascular, né? A gente vai entrar com cirurgia de neurocirurgia agora para tratamento da dor e a gente vai ser um dos únicos da região aqui também fazer um procedimento ali que acaba pegando a coluna vascular, eu acho que eu já falei, né? Acho que temos 7 ou 8 aí. Eu devia ter trazido uma colinha aqui, né? Pra gente poder... Mas já, né, esclareceu aí para o cidadão, porque muitas vezes o cidadão pensa, mas que o Hospital São Rafael é mais a urgência, a emergência, que às vezes acaba chegando ali, né? Fui no PA, né? No pronto atendimento. Dependendo da complexidade, vai pro São Rafael. E às vezes o pessoal acha que atende mais essa urgência, né? E é importante a gente esclarecer o quão o hospital evoluiu de tal forma que tem aí quase 60%, né, de utilização em cirurgias, né? Então isso é importante, a população tá ciente disso, né? E sabe o que é legal disso tudo, de a gente fazer um destaque? Porque assim, muitas vezes a dúvida,
né? O cirurgião que está aqui é o mesmo que está no HU, né? O nosso ortopedista que cuida da nossa, que comanda a nossa equipe, tá? Ele é professor no HU. Então, assim, você não vai ter diferença nenhuma, né, de fazer. Até falo para ele, por que você não vem para cá? Ele falou, Paulo, porque eu não posso perder a mão ainda de ter o serviço terciário, eu tenho que ter isso na veia, né? Quem sabe num futuro a gente possa abrir um serviço desse e com certeza ele vai ficar aqui com a gente, né? Você vê, se você for ver hoje algumas coisas da ginecologia, não tem nem no HU, só nós temos aqui. Então, assim, a gente tem o privilégio, né? Nós vamos montar um ambulatório da dor que na região não tem. Só nós vamos fazer aqui, né? Aí você pega o hospital do nosso porte, só nós estamos fazendo prótese de joelho. E aí por aí vai, né? Então, aí a gente falou um pouco da especialidade cirúrgica, mas a gente também tem oftalmologia, que a gente vai começar a operar agora através desse contrato do governo federal. Esqueci também de falar da otorrino. A gente tem, bem dizer, 10 especialistas, cara. Ninguém tem isso no Paulo, nosso porte. E assim, há algo dentro do planejamento de vocês, né? Planejado a implantação de UTI, alguma coisa nesse sentido? Vocês têm vislumbram isso ou então, a princípio não? Fernando, na verdade, esse foi um dos grandes problemas financeiros do hospital, tá? Não a UTI em si. Por quê? Foi uma coisa, não estou falando mal, estou evidenciando as coisas aqui, né? Foi mal planejado. E aí, sem as habilitações necessárias, e agora que a gente deu o espaço do SUS, então a gente precisa organizar. Agora, claro que a gente quer crescer, né? Tá no nosso radar e no momento oportuno. Claro. Né? Agora a gente precisa crescer em leitos, e aí no momento oportuno a gente vai fazer um destaque. E outra, né? Aí falando de gestão hospitalar agora, você não pode, não deve, enquanto o Paulo estiver aqui, dificilmente, só se as políticas, né, mas a gente está falando de SUS, provavelmente uma mudança rápida, radical, né? Dessa forma. Enquanto o Paulo estiver aqui, o dia que a gente implementar UTI, se a gente chegar a dar espaço, não vai ser uma UTI clínica, ela precisa ser cirúrgica, né? Porque a UTI clínica, ela não vai rodar, né? E aí você vai ficar muito limitado às coisas, né? Então a gente precisa desenhar todas as estratégias, ver quais são as oportunidades e principalmente, não adianta nada também, eu quero abrir uma confeitaria aqui no meio da minha fazenda. Né? Se eu tivesse uma fazenda, né? Eu não tenho, tá? É no meio da fazenda. Eu vou ter demanda para isso? Então não adianta, principalmente quando a gente fez a opção de atender o público do SUS, então assim, não dá para eu ter tudo, né? Ter foco, e não ter conversado com o governo do estado, porque o nosso contrato, ainda as pessoas confundirem, principalmente por essa intervenção da prefeitura, o hospital é da prefeitura, não é da prefeitura. Hoje ele é uma associação, um hospital privado, mas filantrópico. Mas o contrato dele é com o estado. Ele tem um outro contrato com a prefeitura de prestação de serviço, de forma complementar, para a gente poder se ajustar. Então, a gente precisa também chamar quem é o tomador do serviço. Do serviço, fala assim, eu estou à disposição de fazer isso aqui. Temos demanda, vamos organizar, né? E a gente estava testando o trabalho. Uma das coisas que também, né, a gente fez ao longo do tempo, que também é super positivo, que voltando a me olhar no espelho, é essa pacificação, né? A gente tem um bom relacionamento com a Regional de Saúde. A gente tem um bom relacionamento com a prefeitura. Poxa, a Érica é super parceira, a gente faz projetos juntos, a gente organiza a questão da saúde, aquilo que cabe ao hospital, claro, né? E ela fica com a parte mais pesada, né? Porque ela cuida do restante da cidade. Mas assim, a gente é parceiro, então assim, a gente não tem discussões. A gente tem divergências, mas divergência faz parte para você ir, mas a gente chega no momento e vai convergir ali. Então, essa pacificação, né, traz resultados, porque você vê, a gente recebe emenda parlamentar de deputados da direita, da esquerda, do centro, né? Então estão concentrados, por quê? Porque a gente acaba atendendo todo esse tipo de população. Ô Paulo, quando você falou bom relacionamento com a Regional de Saúde, né? Como que é administrar esse hospital estando em Rolândia, mas abrangência regional? Porque a gente sabe quantos municípios atendemos direto aí. Então, olha só, hoje o Hospital São Rafael, contratual, tá? De contratual de responsabilidade, porta de entrada, que a gente fala de urgência e emergência. São 131
1.000 habitantes. Então, assim, é Rolândia e mais 8 municípios. Aí tem mais 2 que tem algumas AHs que a gente chama aqui, que é Florestópolis e Prado Ferreira. Então são 10. Se colocar Quais são os municípios, Paulo? esse pacote, eu vou ver se eu vou tentar lembrar, mas vamos lá. Então a gente está falando, vamos pegar para lá, Porecatu, né, Centenário, cara, chega em Centenário. Porecatu é mais longe. Porecatu é a mais distante. Centenário? Opa, Porecatu é divisa com São Paulo. Sim, mas não, a distância a Rolândia a distância, olha... a distância a Rolândia é maior que Centenário. Porecatu é a cidade mais... Porecatu, Centenário, Miraselva, Guaraci, Jaguapitã. Tô chegando lá. Eu vou Prado é de Cambé. 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 Tá. Mas e atende pro outro lado aqui, por exemplo, né? Região do lado de Astorga, que chega a algumas cidades também? Sim, ou não? chega porque o que aconteceu? Porque ali a gente tá falando do Vale Paranapanema, né? Tem alguma outra abrangência? Aí a gente sempre vai voltar, né? O administrador vai falar da estratégia. Então a gente estava pronto, né? Saímos de 30 leitos para 78. E aí a grande sacada de a gente acompanhar as coisas, sempre estar atento. Então, quando o governo do estado ele foi elaborando o programa Opera Paraná, e o secretário de Saúde, Beto Preto, foi incentivando isso, tanto que o programa funciona tanto que per capita no Brasil, o Paraná é o que mais opera, né, essa média. Ele foi potencializando esse programa, a gente viu uma oportunidade. Então hoje o Hospital São Rafael, ele tem uma abertura para o Paraná inteiro. Então a gente pode receber pacientes então a gente recebe pacientes da regional da 22ª, que aí vai Porã, a gente recebe da 10ª. E ainda mais com esse protocolo das especialidades aí, né, que foi adquirido agora. Vai vir direcionado, né? Então assim, se você for olhar, olha só, né, a gente conseguiu mudar o curso do rio, vamos falar assim, a gente não tá subindo ele ainda. Mas hoje, uma das cidades que a gente mais opera dentro do Hospital São Rafael é Londrina. Londrina? Londrina. Com tudo aquilo de hospital lá? É isso. Então, assim... E assim, isso é importante, Paulo, a gente, né, dar um destaque nisso, né? Porque às vezes o pessoal fala, coloca Londrina, né? Vou pra Londrina, tudo, né? Às vezes você fala de comércio, serviço, né? A gente tem uma não digo briga, né? Mas uma luta, né? No sentido de conscientizar as pessoas que Rolândia tem muita coisa boa. Né? E assim, a gente vê muitas pessoas vindo de Londrina consumir produtos em Rolândia, mas a saúde é novidade para mim, pelo menos. Para mim né? também, nesse sentido. Eu vou me lembrar, de maio eu não vou lembrar, tá? Mas de abril eu vou lembrar, a gente bateu quase 90 pacientes que a gente opera. Tá? Então, assim, ele tá numa média ali de 90, se a gente pegar nos... A gente operou quase 500 pessoas. Fora que, se você for tocar o ambulatório, passa milhares de londrinenses aqui, né, por mês. Né, que vem a consulta, né? Passa pelo cardiologista, né? Porque para você chegar numa evolução cirúrgica, primeiro ele precisa chegar, daí a gente solicita exames, ele volta no retorno, aí depois você passa pela avaliação cardiológica. Isso é verdade. Tem todo um processo, né? Tem todo um processo, né? Então, quem tá na Monteiro Lobato ali, que a gente, próximo da clínica, o Trax, o pessoal passa ali em frente e vê, ali é o nosso ambulatório, o ambulatório do Hospital São Rafael. Então a gente faz ali em torno, junto com o nosso ambulatório de ortopedia ali, a gente tá batendo umas 4.000 consultas mês ali, para mais, né? Sim. Então, e o nosso objetivo é aumentar isso também. Legal. Paulo, eu toquei no assunto regional, né? Você falou 131 mil habitantes que a gente atende. E esse volume, é claro que é muito maior em Rolândia, porque é a cidade maior desse entorno, sim, né? Mas nessas cidades não tem hospital, tem PA, tem alguma coisa? Como é que funciona a estrutura de saúde? Na verdade, Porecatu, Centenário de Jaguapitã tem um hospital, mas é uma estrutura menor. Então eles precisam da estrutura maior, eles vêm pra cá. Daí é legal você bater, porque fala, então a gente não... Por isso que é um hospital regional, né? Mas o que a gente vê? 60%, se a gente pegar todo o atendimento do hospital, quase 60% é do rolandense ainda, né? Porque daí a gente tá falando do portfólio inteiro. Pronto-socorro, maternidade... Tudo que envolve, né? As cirurgias, exames e por aí vai. Então o consumo ainda é isso. Mas os outros 40%... tá destacado, eu destaquei para vocês. A gente tem Londrina, tem pacientes de Ivaiporã, né? Tem pacientes, N pacientes aí que
a gente pode fazer. Mas 40% é um número bem significativo, né? Sim. Por exemplo, de atendimento de fora da cidade, né? Por mais que 60% ainda seja, mas né, 40% é um belo de um número de atendimento. Para um hospital só, é bastante coisa. Bastante coisa, né? Não, e assim, né? Você olhar tudo isso, é legal a gente estar divulgando tudo isso, que a maioria das pessoas que a gente fala que não tem esse conhecimento tem o SUS que você tomou. Não, mas como assim, Londrina vindo a Rolândia, né? Quando o fluxo normal seria o Rolândia sair para Londrina. Uhum. Então, assim, a gente, né, uma outra coisa que vem fixando no trabalho, né? A gente está num eixo logístico aqui. Você esqueceu de falar da minha pós-graduação em logística. Faltou só essa. Tá? Você falou eu que deixei ele aberto que tinha alguma falou, coisa. Ele vai lembrar de alguma coisa. Né? Eu tenho uma pós-graduação em logística também, que faz parte do ambiente trabalho, hospitalar, né? tá? E eu sou oriundo disso, trabalhei numa multinacional, então trabalhava na parte de logística, então, e as outras 4 formações, mas logística também faz parte do hospital. Então, se você for ver o entroncamento, Rolândia é uma cidade estratégica, Total. por isso que ela cresceu, Isso, né? Se eu falo isso faz A gente tanto bate- tempo, Malha eu gosto rodoviária. tanto nisso. Então, assim, qual a nossa estratégia do futuro? É que se você pegar essa região, porque a pessoa que vem de Porecatu, se ela não passar de São Paulo, ela tem que chegar e decidir em Rolândia se ela vai seguir pro lado de Arapongas e Apucarana ou se ela vai para Londrina. Sim. E a gente não quer mais isso, né? Olha só, quando eu pisei, a gente não tinha uma tomografia. Hoje você tem um tomógrafo, que é um aparelho de 1,5 milhão, que te dá uma resolutividade assim espetacular. Estamos brigando para trazer outros equipamentos, fazer ressonância, trazer essas coisas. Então a gente quer fazer um polo aqui, até porque a gente recebeu uma pesquisa que as pessoas acabam dando vazão e vão a Londrina ou vão em outra cidade e não param aqui. Entendi. Mas com advento, né, Londrina já é uma cidade grande, não tem onde estacionar, as pessoas que estão numa cidades menores, elas não gostam. Se a gente tiver o serviço aqui, e aí eu tô falando pro comerciante também, Sim. tá? Não tô falando só, né, até esperamos que a ACIR possa potencializar o hospital, porque a gente tá trazendo, tô te falando, né, a gente faz 8 mil atendimentos, 40% disso É de fora. não é daqui, Não é daqui. né? Ou muitas vezes a população de Rolândia também tá lá no bairro, vem no centro, vem no comércio por causa do hospital. Né? Então o hospital faz parte da vida de a gente poder fazer. Então assim, né? tô pensando em empreender. Organiza uma coisa que você vê que esse público possa fazer, porque eles estão girando todos os dias aí. São 8 mil pessoas passando, né, mensalmente. Você pega no final do ano, a gente rodou Rolândia inteira e sobrou um pouquinho ainda de gente para fazer, né, de população ali. Sim. E aí a gente tá falando, Fernando e Fábio, só de atendimento. Né? A pessoa muitas vezes vai com acompanhante. A gente tá falando do atendimento a pessoa efetivo. precisa vir com Eu ia acompanhante chegar muitas vezes. nesse Mas ponto. assim, eu posso falar para vocês que a gente recebe mais de 10 mil pessoas por mês, tranquilamente. 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 Sim, bem mais. Né? Bem mais, porque daí é acompanhante, visitante, coisas assim. Tá? Então, o comerciante pode olhar tudo isso. E eu não sei se vocês, quem tem essa rotina, né? O Calto também fez algumas coisas, o clube, mas hoje se você passar 8h30 em frente ao hospital, e nas quadras ao lado, você não tem onde estacionar, Sim. né? É. Por causa desse fluxo de atendimento. E a gente sabe que é uma questão do hospital, né? Porque as pessoas estão ali podendo fazer. O Paulo, né, quando o assunto é bom, o tempo voa, né? E já, né, foi rápido pra caramba, né? E Tinha certeza que esse ia, aqui vai né, ter que ter outro render. episódio. A gente, né, com nós certeza vamos voltar. vai convidar o Paulo pra né, a gente continuar o bate-papo, falar de outros temas do hospital. Mas gostaria, assim, de a gente indo pra reta final. Você falou muito, né, do legado, né, dessa, até da continuidade, né? Qual que é quando você, porventura, vier a deixar o hospital, olhando para trás, qual é a marca que você fala assim, isso aqui foi a marca que eu deixei e o que me dá mais orgulho até o momento, né, da minha trajetória dentro do hospital? Olha, Fernando, eu só antes de responder isso, eu queria só fazer um destaque da nossa maternidade, tá? A nossa maternidade é uma das únicas coisas que não acelerou, né? Quando a gente chegou aqui, a média de nascimentos era 83. Hoje a gente fechamos em 2025 com 60 e agora tá 56, a média de 2026, tá?
isso a gente não tem como controlar, né? Apesar que a gente interferiu, porque a gente fez muita cirurgia de laqueadura e vasectomia. Então andou impactando. E vasectomia né, no planejamento familiar. Mas ó, hoje nossa maternidade, tá? Ela tem 5 enfermeiras obstetras. Então 24 horas você vai ser atendido por uma enfermeira obstetra, que faz totalmente diferença, né? Quem está escutando e é da área assistencial sabe disso. Ela está inteira reformada. Ela dá um show em muita hospital particular, tá? Eu escuto isso das pacientes, ok? A gente tem muito pouca reclamação na nossa maternidade. Eu já ouvi muito bem, já viu? Dou um relato que já ouvi muito bem. Elas ficam encantadas. Então, assim, a gente tem 5 quartos PPPs, que é o pré, o pós e o pré, o durante e o pós-parto, tá? De acompanhamento, climatizado para poder fazer. Nós batemos as metas definidas pelo Ministério da Saúde e pela CESA de parto normal, porque as pessoas têm uma confusão, elas acham que a cesárea que é a boa, tá? Mas não é isso. Parto normal que é o bom, que porque né, você leva menos risco, é menos abrupto para a criança e para a mãe, né? E a gente tem o título do Hospital Amigo da Criança, nós somos o único da região do nosso porte filantrópico a ter esse título, tá? Que são os 10 passos da amamentação, é um título, né? Até agora em maio essa placa está na regional, a gente recebeu o título e o Ministério mandou a placa. Então a gente tem alguns artigos publicados, o nosso fluxo, né? E a gente está mandando também um projeto aí para a renúncia fiscal da nossa maternidade. Então assim, hoje é um serviço de excelência, aí já respondendo um pedacinho da sua pergunta, né? É esse legado que a gente precisa construir, né? Porque eu tive a oportunidade de ir na creche da irmã, e de vez em quando eu vou no Souza Naves, que eles me convidam, eles fazem alguns eventos, e eu sempre faço essa pergunta: quem nasceu no hospital? Né? E assim, 90% aqui de Rolândia nasceu já cheguei em salas que 100% nasceu. Então você viu que aquilo passou pela sua mão. Então você entregar cada vez mais, ter uma satisfação de falar: olha só, eu já atendi pacientes na urgência, eu tô falando de caso, na urgência que a pessoa tinha convênio, ela tinha um convênio, o convênio era da Unimed, e outro um parto particular, que ela tinha pago, só que daí pela urgência ela acabou passando no hospital. Eu falei assim: não, eu vou ganhar pelo SUS. Maravilhoso aqui, eu vou ficar aqui. Eu tive médica que veio ganhar na nossa maternidade. Médica veio ter o parto aqui? Veio ter o parto aqui. Que legal. Tá, então assim, esse é o legado de construir não só a estrutura. Agora sim, né, a gente sabe que nós vamos passar, né, mas eu ainda espero, eu acho que eu entreguei muito pouco ainda daquilo que eu penso em entregar. Eu tenho tempo ainda. Tá? Eu escolhi estar aqui em Rolândia, não quero falar que não tô de saída, não tô nada, né? Dependendo das pessoas acreditarem ou não, não é só o recurso financeiro, eu espero trazer outras coisas, mas eu quero chegar ao final de alguns ciclos dos meus planejamentos, de ideias que eu estudei lá em 2000, né, desse planejamento. Bom saber o resultado, né, do planejamento, é isso, né? Colher né? o fruto que está sendo plantado, né? É isso. E aí chegar numa questão, eu vou falar, de repente vocês vão achar que é audácia, né, mas eu sempre falo isso para a equipe, eu não vou sossegar enquanto, né, você não tem uma pesquisa lá e falar assim que nós somos o melhor hospital da região, tá? Vai demorar 5, vai demorar 10, não sei. Eu quero fazer isso o mais rápido possível, né? E atendendo paciente SUS, né? Então, uma marca, essa eu quero deixar, tá? E assim, é esse o outro foco. E o legado é deixar uma estrutura. Rolândia merece uma estrutura melhor. O prefeito sabe disso, o secretário de saúde estadual sabe disso, a Érica sabe disso, todos nós sabemos disso. Então tem uma intensidade desse grupo de trabalho muito forte, né? O deputado da cidade também sabe disso. Então todo mundo se coçando, correndo atrás para que a gente possa fazer. E assim, daí a gente vai passar, né? O administrador tapinha nas costas. Então faz parte, mas pelo menos participar daquilo, ó, deixei uma estrutura, deixei uma questão. Então assim, são 3 pilares, tá? Entregar a qualidade, eu tenho isso muito fixo na minha cabeça. Entregar uma estrutura física que precisa ser top, melhor, mas tem uma outra coisa que é muito importante, né? Que eu espero que isso não passe mais com o Hospital São Rafael, porque toda empresa tem as tempestades, tem as coisas, né?
precisamos, no momento que eu decidi sair, eu preciso fazer uma transição. Tem um sucessor. Eu sei disso, né? Eu preciso saber para quem eu vou entregar o próximo passo, ou eu serei só uma audácia de falar assim, não, eu quero que quebre mesmo, para os caras falarem assim, o Paulo é bonito. Gente, eu vou passar, né? Daqui 50 anos ninguém nem vai lembrar quem é o Paulo. Mas precisa ter alguém aqui com essa mentalidade. Pra dar continuidade, né? No trabalho, de não esquecer esses 3 pilares, até porque, né? Eu não posso reclamar também da história. A situação Rafael teve tanto problema, porque se não tivesse problema, eu não estava aqui para resolver. Faz parte. Eu não fico mais chorando, ou, né? Tanto é que nós falamos muito pouco disso, né, Paulo? Nada, nem. Então, assim, eu sempre falei, depois dos 24 meses, os primeiros 24 meses que a gente passou, eu falei assim, é uma ordem que a gente tá dando aqui dentro. Parem de falar do passado. A gente não é coitadinho, a gente não é nada. A gente precisa buscar o nosso espaço, precisamos percorrer isso. Vai ter muito percalço, né? Porque teve histórias, né? Quando a gente chegou não tinha uma agulha no hospital, essa é a realidade. Hoje você entrega, a gente não tem mais falta. Pelo menos eu não tenho mais isso de reclamação. Faltou material, faltou medicamento, faltou isso, faltou aquilo. A gente tem muitas vezes de humanização, porque a gente... Né, trabalha com pessoas, as pessoas não estão ligadas na tomada, muitas vezes a enfermeira lá, ou o enfermeiro, né, só para não ficar personificando, senão a minha esposa puxa minha orelha, que minha esposa é enfermeira, né, a pessoa discutiu com o marido, com a esposa, com o esposo, todo mundo tá suscetível a isso, né? Pisou no M do cachorro, né, e cara, você não consegue muitas vezes controlar isso, a gente tá tentando criar cada vez uma cultura, mas pro funcionário também é importante, né? Ter uma estrutura, só para vocês terem noção, a gente tá numa sala aqui, sei lá, 3x3, quando eu cheguei no hospital, a gente tinha um refeitório 2x2, um refeitório. Para 100 e tantas pessoas. E olha só, a gente só conseguiu concluir o refeitório final do ano passado. Então assim, voltando para os empresários, é planejamento, tem coisa que dá para fazer. Mas sempre falei para o funcionário, primeiro vamos atender o paciente, vai chegar um momento que a gente vai chegar, né, nessa fase. Hoje você tem, a gente tem uma parceria com a Conab, nós somos um dos únicos hospitais da região que recebe. Então o que aconteceu com isso? A nossa alimentação, cara, esses dias a gente estava fazendo vitamina de abacate pro paciente. Então assim, a nossa alimentação mudou. E hoje o funcionário paga R$2. Poxa vida, que legal. Né? Eu acredito que o Leonel Brizola, o restaurante em Londrina, deve ser um pouquinho mais. Ou deve estar nessa faixa. Na faixa isso, né? Não sei se é R$1,99, mas eu acho que não é só isso. Eu também acho que é. E quem tiver a oportunidade, até convido vocês um dia. Né? A gente tem dias específicos, mas toda quinta-feira a gente tem feijoada, e uma boa feijoada, que a gente recebe do pessoal que tem açougue aqui, a gente recebe doação. Então tem um programa do estado e outro programa federal. A gente vai até o CEASA coletar. Então assim, hoje é a nossa alimentação. Então assim, o que eu falo disso tudo? O hospital, Fernando, é o lugar mais democrático que eu conheço na face da terra, né? Principalmente a gente que é SUS. Eu não pergunto se a pessoa tem convênio, eu não pergunto partido político, time de futebol, raça, cor, né, gênero. Eu coloco pra dentro e vamos atender. E isso é um para-raio muito gostoso de ter, porque assim, quando você tem uma questão organizada, e vários empresários, aqui fica o nosso agradecimento, eu não vou citar nomes, porque assim, senão você desleal, mas assim, a gente tá recebendo muito apoio. Eu falei que o ar-condicionado, né, falei de placas, falei de projetos, N coisas que, né, cada um ajuda do jeito que pode, né? Claro. Aí você pega alguém que tem um açougue, dou tanto de carne, é uma ajuda, né? A gente tem uma padaria que faz o pão do hospital, né? Então, olha só, né? São várias mãos, né, que acabam construindo, né? Então assim, esse é o legado de a gente poder costurar todas as coisas, e a gente vê que a gente tá fazendo bem, gente. Vamos errar? Vamos. Mas tenho absoluta certeza, estou aqui fazendo um compromisso que, né, se Deus me der força de acordar todos os dias, eu vou perseguir isso. Não vejo que é uma questão, a gente precisa sonhar. Né, a gente precisa sonhar, senão a gente vai ficar sempre com aquela cara de coitadinha, não, mas é que o hospital não tinha medicamento. Então eu preciso passar isso para minha comunidade interna. E é assim que você atrai. Acabei de falar para vocês aqui que a gente tem bons profissionais médicos. Essa era uma das coisas que a gente queria te perguntar e acabou não conseguindo no tempo, que é justamente esse desafio das pessoas, né? E você só toda vez você falou sobre isso, né? De gerenciar tudo isso. Então assim, o que o médico quer? Eu sempre falo,
para todo mundo quando vem assinar um contrato comigo. Doutor, a única coisa que você não vai esquentar a cabeça comigo aqui é o financeiro. Eu vou te pagar. Legal. Só que, assim, aqui é pancada. A gente atende SUS, precisamos ganhar no volume, precisamos atender as pessoas, precisamos fazer essa parte de humanização, mas, cara, se você quer trabalhar, tá disposto, esquece, né? Porque essa dificuldade financeira não é uma questão só do Hospital São Rafael, então muitas vezes o médico acaba saindo, então aqui ele tem a tranquilidade, ele trabalha no mês seguinte. Tá tudo Né? certo. Essa parte financeira não é com vocês, essa parte financeira é com a gente mesmo. Ó, o Paulo falou tanto de administração desde o início, né? Gestão e tal, e fechou falando de associativismo, né? Todo mundo colaborar para a construção, né? Olha aí. Perfeito com o tema do programa. Aí, né, Fábio? A gente Isso aí. sempre busca uma forma de trazer, né, também um pouquinho para dentro da CIR, né? Com certeza, né? O Paulo, a gente agradece, né, a tua participação, a gente deixa o espaço aberto aqui também, né? Precisando de passar algum recado para a comunidade, né? E fica aí, né? A gente com certeza vai convidar novamente para a gente estar falando sobre algum tema, As né? atualizações aí que estão Exato, por acontecer, né? Você falou de expansão, Sim, né? exato. Então, tendo algumas novidades, né? Quer vir também comunicar, só, né? Fala pra gente, olha, tô com umas novidades aqui pra gente conversar. A gente, né? A porta tá aberta, tá? E eu gostaria de pedir suas considerações finais pra gente encerrar. Tá por bom. favor. Queria deixar só um recado para a população, deixando claro que a gente citou ao longo do programa, que o canal de reclamação do hospital precisa ser ouvidoria. Né? Então muitas vezes a pessoa quer uma rotina não só de Rolândia, todo mundo, é rede social, gente, eu acompanho muito pouco, eu preciso estar focado em buscar os recursos do hospital, tá? Então procurem ouvidoria, mas vai para a ouvidora do hospital, também tem a ouvidoria do município, pode fazer o registro lá e tem um compromisso que a gente olha todas, retorna, tem um carinho especial, tem crítica, tem sugestão ou tem um elogio, que é importante também, vai para chegar, a gente entrega um certificado de elogio para os funcionários, já chegou médico a chorar com esse certificado, né? Porque tem o reconhecimento do trabalho, então te deixa isso. As minhas considerações finais, primeiro é agradecer, acho que sempre é importante a gente estar falando do hospital, né? Eu não tenho esse talento de ficar divulgando, o nosso trabalho muitas vezes é mais suor de fazer, Acaba mas sendo silencioso, né? é um trabalho silencioso, mas assim, que tenham essa visão que a gente está trabalhando forte, firme, para ter o melhor hospital da região. A equipe está focada, a gente tem bons profissionais, a gente fala assim, bom profissional médico, mas a gente tem enfermeiros experientes, comprometidos, né? Tem pessoas da área administrativa também, com esse amor pelo hospital, né? Então a gente vê essa entrega de fogo nos olhos. Eu espero que as pessoas que possam assistir o programa ou estão escutando, que não vejam esse fogo nos olhos aí, possam ter a certeza que a gente tem essa, vamos colocar assim, de acordar todos os dias, vamos fazer melhor, cada dia melhor, tá? Perfeito. Fábio? Quero agradecer ao Paulo e ele trazer, eu converso um pouco mais com o Paulo, mas a gente trazer, né, as luzes dessas informações é muito importante. E eu fico muito contente, né, de poder estar intermediando, né, esse tipo de informação, porque são boas informações para nossa cidade, né, Fernando? E baseado naquilo que você falou durante o programa, né, a gente sempre quer dar luz às coisas boas, porque quanto mais a gente valorizar o que tem, mais as pessoas vão ter amor pelo que fazem, vão entender, ter empatia com o outro, né, que está se dedicando em algum momento, para poder, né, em um momento que puder elogiar, mas no momento que puder criticar, saber por que está criticando, que acho que esse que é um dos maiores problemas. Mas, Paulo, muito obrigado e com certeza nós vamos chamar você para depois contar essas outras novidades e também mais um monte de coisa, né, Paulo, que não deu para falar, que não cabe num programa, né? Isso aí. Bom, e para encerrar, né, a gente sempre pede que vocês fiquem atentos, né, às mídias da CIR, tem muita coisa boa acontecendo, quer ficar por dentro do que está acontecendo no meio empresarial, falando de eventos, capacitações, fique atento nas mídias que todo dia tem conteúdo, conteúdo novo, falando de tudo que está acontecendo no meio empresarial e também na Associação Empresarial de Rolândia. E para você que nos acompanhou, né, fica o nosso abraço, um excelente fim de semana para você e até o próximo A CIR em Foco, aqui onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Você ouviu A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.